Olá, ouvintes, tudo bem? Aqui é Léo Alves no programa Luz e Cura. Estamos aqui nessa segunda-feira de carnaval, nas ondas da Vibe Mundial, entrevistando Luciana Bucco. Ela que é empresária, consteladora, escritora, ela pegou tudo isso, misturou, montou uma empresa e hoje eu quero conversar com ela para ela nos ensinar aqui sobre esse empreendedorismo feminino. Lu, muito obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Agora me conta, de onde surgiu tudo isso? De onde surgiu essa energia toda? Bom, primeiro, assim, é uma honra estar aqui com você, né? Você é uma pessoa muito querida, muito iluminada, além de ser um baita de um profissional. Então, eu agradeço muito que a vida, de uma certa forma, ela vai encaminhando, né? E sistemicamente falando, a gente muda de frequência e a coisa vai acontecendo, de repente a gente está aqui, né? Exatamente. Prazer todo meu. E assim, a minha vida sempre foi assim. Então, eu nem posso dizer que eu escolhi todos os caminhos. Óbvio que quando eles se apresentam, você acaba escolhendo, né? Mas eu sempre me coloquei muito a serviço da... Hoje eu tenho um termo, né, nas constelações, se colocar a serviço da vida. Eu não sabia disso há tempos atrás, mas eu vejo que o movimento ele já era mais voltado para isso. Uhum. Então... eu acabei atuando por muito tempo na indústria farmacêutica com saúde mental, né? E isso me formou, me capacitou numa frequência muito alta de profissionalismo. Então foram empresas incríveis que eu trabalhei na Pfizer, no Lilly, que hoje está bombando aí com as canetas. Sim. Né? Na Lundbeck, por último, que é uma dinamarquesa, sempre na saúde mental. No Lilly, na Libes, que é uma nacional, onde também me ampliou muito a visão de mercado mais para o lado nacional, né? Porque eu sempre fui das empresas de pesquisa. E meu pai foi da indústria farmacêutica, por incrível que pareça. E naquela época não tinha muitas mulheres, acho que tinham muito poucas, até mais aqui em São Paulo, né? E isso foi se expandindo. O mercado feminino ele foi aumentando e nós fomos ocupando espaços. E a minha vida em paralelo, a vida pessoal, né? Você leu o livro, nós lançamos A Coragem de Viver Quem Você É, que foi um chamado, né, tanto para mim quanto para a Lígia, com histórias pessoais para a questão do suicídio. Né? Meu pai, ele cometeu suicídio, infelizmente, e eu vi que tudo isso se juntou, né? Tanto dentro de mim, quanto na minha trajetória. É aquela coisa de palco, de você olhar e falar assim, gente, mas... o que eu estou fazendo aqui nessa dor e de repente o que eu estou fazendo aqui tentando inspirar pessoas para não cometer o autoextermínio, né? Então, dentro de tudo isso, um belo dia eu falei para mim mesma, eu falei, olha, eu gostaria de atuar um pouco antes das doenças se agravarem, porque foram 25 anos conversando, estudando, aprendendo com os principais líderes de opinião nessa área. E eu queria fazer algo um pouco antes, porque eu via que, já estava nas constelações estudando, eu via que existiam saídas, sabe? Talvez para diminuir o quadro, diminuir a própria doença, ou não entrar na doença. E foi aí que veio a questão do livro. Né? Durante o livro, vieram muitas outras questões de aprendizado, mais empresariais, porque nós tivemos aí a pandemia. Eu volto para São Paulo, eu estava no interior de Minas durante a pandemia, volto com divórcio, com um filho ainda numa idade de 12 anos, né, com uma perspectiva nova e me desligando da indústria farmacêutica. Então, assim, eu tinha muitas questões para resolver, né? E venho para São Paulo, que é minha terra natal. E aí, durante esse percurso... eu fui trabalhar minha mente para ser mais empreendedora, porque eu sempre fui CLT. E é um processo interno, né? De trabalho, de aprofundamento, de autorização. Exatamente. Né? E de mudança, né? De mindset, porque como CLT, a gente trabalha muito, né? Porém, você também recebe muito da empresa. Você recebe muito apoio, muito background, muita coisa jurídica de proteção, entende? Quando você vai para o empreendedorismo, você sabe muito bem isso, porque sempre foi um grande empreendedor, você já não tem mais isso. Exato.
E aí é você por você mesmo, de verdade. Então, assim, às vezes as pessoas hoje me olham e falam assim, nossa, mesmo pessoas da indústria farmacêutica, eu queria mudar de vida, eu queria fazer outras coisas. Geralmente o pessoal de 50 anos, né? Que dá Que começa ali aquela trajetória de, né? de pensar, repensar, será que é isso mesmo? Não porque não goste, mas porque Sim. querem fazer outras coisas, que foi o meu caso. Exato. Eu amava, amo ainda, tenho saudade da indústria. Mas eu queria fazer algo mais, eu achava que tinha mais coisas dentro de mim que eu poderia colocar para o mundo e aprender também de volta, né? E aí você vai ver que você está sozinho nesse rolê. Você tem que se auto-motivar, você tem que se auto-permitir, se autorregular. Né? Então foi aí que tudo se convergiu para esse outro momento, né? Que é o momento que nós estamos juntos, inclusive. Exato. Exatamente. Já está saindo um novo livro, né? É. No qual eu vou participar também. Então, eu estou muito feliz. Inteiros para amar. Inteiros para amar. Já, né? Vamos estrear, né? É. E Lu, você estava contando uma questão agora que eu estava prestando atenção. Que energia, né? Que foi esse momento de vida, um momento de transformação, de se renovar, de se reinventar. Tudo isso é uma dinâmica que muitas vezes, para quem passa por uma situação muito delicada, né, que está numa situação onde sente que talvez as coisas não estão andando muito bem, esse foco, a perseverança, a permissão, o se reinventar é extremamente importante, né? E tem uma questão que é a fé também. Muito. Né? Que, conhecendo o Luciano, sabe muito bem que existe uma fé muito grande aí dentro que Sim. acredito que te sustentou em muitos momentos, né, Lu? Olha, você falou isso agora, até me deu sabe aquele arrepio? Porque parece que passa um filme, né? Sim. Eu não gosto de colocar minha vida sobre a ótica dos fatos tristes que aconteceram, sabe? Mas quando eu olho para esses fatos tristes, que são pesados e que muita gente passa, e passam coisas até piores, eu percebo que a fé, ela sempre me sustentou. Eu não estou falando de religião, Sim. tá? Até porque eu sou bem eclética nesse sentido, não tenho nenhum preconceito. Eu acho que a religião, ela é um caminho, mas sem fé não adianta religião nenhuma, né? Então, às vezes eu converso com amigos, eu gosto muito de conversar, então, assim, gosto de saber das histórias, e às vezes eles me falam, mas eu rezo, eu oro, eu peço. E é a principal pergunta que eu faço, mas você confia? Você confia que vai acontecer? Porque é isso, é a gente encontrar um lugar dentro da gente que a gente, sabe, pedi, orei e tal, eu tenho os meus rituais, né? Mas dentro de mim, tá acomodado isso? Vai acontecer? E geralmente quem tem essa característica, as coisas acontecem. Exato. Não é? Exatamente, porque esse acreditar é algo que não é na experiência do... não é sobre o pensar, né? Não, é sobre o sentir. Existe algo dentro de si que te traz para essa dinâmica, né? De você falar assim, olha, eu vou fazer a coisa acontecer. Eu não sei como, porque a gente não precisa saber. Exatamente. Você já sentiu isso? Que a gente não precisa saber como fazer. Eu aprendi. Isso. Aprendi. Porque antes das constelações, antes de estudar permissão, antes de estudar dependência emocional, que foram os meus últimos 5 anos, 5 anos. Constelação há 10, o restante há uns 5 anos. Eu era aquela pessoa que eu sabia pedir, eu sabia orar, eu tinha muita intenção, energia, só que eu queria que as coisas acontecessem dentro daquele como que eu projetei na minha cabeça. O meu como possível. E hoje, o que eu tento passar para as pessoas é que o como, ele não interessa. Interessa o que você quer. Né? Então, vamos supor, seus ouvintes, as mulheres, os homens, enfim, querem um relacionamento. Mas eu quero um relacionamento com um homem alto, assim, não sei o quê, tem que ter tanto, tudo que tem, ele tem que chegar para mim assim, tudo que tem uma regra, geralmente pode até acontecer, mas você limita muito as possibilidades do universo. Perfeitamente. Né? A gente
precisa saber aquilo que é inegociável. Então, no campo dos relacionamentos, a gente está fugindo um pouco, né? Mas é só um exemplo. Está dentro do assunto, sem dúvida. Eu quero viver o quê? Eu quero viver um casamento, ok. Com um homem que me valorize. Com um homem que seja leal a mim, a nossa relação, a nossa futura família. Um homem que respeite o meu filho, que seja uma boa referência, né? Se ele vai vir careca, se ele vai vir com cabelo preto, amarelo, não interessa muito, porque eu posso estar ampliando e trazendo essa energia mais perto e mais rápido para mim, né? E eu acho que assim é nos negócios também. Exatamente. E é muito interessante isso, porque muitas vezes as pessoas colocam uma intenção, mas determinam de uma forma tão fechada, né? E não conseguem se abrir para as oportunidades que começam a aparecer. Como características, né? Eu tenho uma cliente muito querida que ela falou assim, olha, a única coisa, né? Que ela quer um relacionamento também. E ela falou assim que a única coisa que o homem tem que ser narigudo. Que ela gosta. Que ela gosta. Né? Isso é o inegociável para ela. Isso é o inegociável para ela. Eu falei, mas que exótico. Tem que ser narigudo. Talvez um árabe, né? Um árabe, com certeza. Exatamente. Ele vai encontrar muito... Um italiano. Um italiano, exatamente. Então isso para ela é inegociável. Eu falei, mas olha, como as pessoas muitas vezes acabam criando, né, algumas questões e acabam direcionando demais ali. Sim. Né? Que é isso que você está fazendo, ou seja, você tem um foco, mas o foco é o relacionamento, por exemplo, né, nesse exemplo que você trouxe. Como eu me sinto, como eu quero me sentir nessa relação. Isso, aí você tocou num ponto. O que eu quero sentir, que é exatamente o que permite, gera a permissão, não é? E isso foi um trabalho muito de campo, porque eu estou solteiro. Então, às vezes acontece algum convite para ir jantar, conhecer, ir numa livraria. E eu comecei a olhar que às vezes você conhece uma pessoa e não te agrada por completo. Mas algo que ela fez me agradou muito. Aí eu olho para Deus e falo assim, olha, ainda não é essa pessoa, mas isso que essa pessoa fez, essa experiência, eu gostei muito. Então, se eu puder encontrar alguém que reúna essas experiências, eu vou gostar mais. Porque no fundo, Léo, e você sabe muito bem disso, muito mais do que eu, está relacionado ao nosso sentido. Não está relacionado muito ao que a gente pensa, ao que a gente projeta. Tudo faz parte, mas no fundo a gente toma decisões entre ficar e ir embora, entre mudar, quando a gente sente algo de bom ou algo de não tão bom. Exato. Né? E aí a gente caminha para um aspecto um pouco mais amplo, que são as relações de interdependência. Quanto mais a gente olhar para dentro e realmente limpando esse núcleo de dependência emocional, que todos temos, né? Alguns em alto grau, outros em menor grau, mais livre a gente se torna para realmente ter a coragem de viver quem a gente é. Olha que interessante que a Luciana está nos dando uma aula aqui hoje. Que aula que nada, um bate-papo de boteco. Mas olha, eu acho muito interessante tudo isso que você está me dizendo, porque essa base até da constelação, você coloca isso hoje na empresa, né? Na empresa, com seus clientes. E é uma base extremamente importante, porque muitas vezes o que está pegando é algo emocional ali. Sim. Não é? É impressionante isso. Como que foi explica pra gente assim, como foi essa estrutura de você associar a constelação com o mundo empresarial, com a tua empresa? Me fala um pouquinho da empresa também. Esses últimos 2 anos foram anos que eu digo que de travessia, né? Então você imagina, uma mulher que se fez na indústria farmacêutica, eu realmente tive uma carreira muito promissora ali, sou muito reconhecida, e sair de uma hora para outra no auge. Porque uma coisa é você sair na baixa, outra coisa é você ter coragem para largar o auge. Tá? Então já foi uma quebra ali de paradigmas e de comportamento muito forte para mim, para qualquer outra pessoa, né?
E aí entro no mundo empresarial. E nesse meio tempo eu fiquei, o que eu vou fazer? Acho que eu vou ser consteladora, porque é algo que eu faço bem também. Sempre que eu me proponho a fazer uma coisa, eu sou meio perfeccionista. Então, eu vou estudar muito, eu vou conhecer muito, e se aquilo realmente reverberar no meu comportamento e no resultado para o cliente, eu vou fazer. Então, eu tenho muita consciência sobre o cliente, né? A transformação que eu possa promover na vida de quem está na minha frente. E aí, eu fiquei um tempo clinicando, né, vamos dizer assim. Gostei muito. Muito mesmo. É algo que eu vi transformações incríveis, tá? Só que nesse meio tempo, muitas pessoas começaram a me procurar por causa dos livros. Como eu faço? Como é isso? Como é aquilo? Mas você não faz. E eu vendo possibilidades, sabe? É como um filme. Então, eu sentava com você para conversar, igual a gente estava aqui um pouco antes, e você me contando algumas coisas, e já vinham ideias para mim. Ele pode fazer isso, aquilo outro. E essas ideias começaram a me inundar muito e ser algo, tipo, transbordante. Tá? Foi um chamado, né? É um chamado de você seguir adiante. Podemos dizer que sim. Dando atenção para essas ideias, né? E tem uma frase nas constelações que eu levo muito a sério, que se fala, estamos a serviço da vida. Perfeito. E um belo dia em casa, eu com as minhas mentalizações, eu me coloquei a serviço da vida, do sistêmico, porque estamos todos conectados, tá? Temos vários núcleos sistêmicos, então começa dentro de casa, com a sua família ancestral, expande ali para o seu relacionamento, está dentro de São Paulo, é um sistema, está dentro do Brasil, é outro sistema. Então a gente vai expandindo esses sistemas, até o sistema planetário mundo. Tá? Nada do que acontece aqui fica só aqui, isso reverbera. E aí eu me coloquei a serviço da vida, eu falei, eu vou testar esse negócio. E aí a vida levou a sério e começou a me colocar nesse prumo, né? Aí a gente chama de chamado, de repente. Entendi. E foi nesse rolê todo que nasceu a Blason, né? Que é a marca que eu atuo hoje, onde eu vi pessoas, líderes, pessoas que hoje têm alguma referência, tá? Que querem realmente mostrar ao mundo aquilo que elas têm de potencial. E sair um pouco desse local onde elas estão, desse sistema um pouco mais restrito, e expandir isso. Só que lembra que eu estava ainda lá nas constelações? E eu ficava brigando comigo mesma, né? E eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu ia me dedicar à clínica, que também era legal, ou eu ia me dedicar ao mundo empresarial. Só que dentro de mim ficava uma guerra de falar assim, nossa, mas eu estou abandonando as constelações. Eu estudei tanto por isso, porque são dois mundos totalmente diferentes. Completamente diferentes, né? E aí, há pouco tempo atrás, quando veio essa ideia do nome, né, marca, trabalhando sobre marketing, sobre isso, eu consegui entender que as constelações, elas são o meu olhar dentro da empresa, que foi bem o que você falou. Então eu consegui não abandonar as constelações, nem ter essa sensação de abandono, mas de completude. Porque dentro desse trabalho que eu faço, que é através de livros, mas eu não sou uma editora, então se alguém vier me procurar para falar, eu quero publicar um livro com você, não sou eu. Mas se você vier me procurar, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero expandir a minha carreira, eu quero não depender tanto da minha própria pessoa para prosperar financeiramente, eu sou a pessoa, porque a gente vai fazer todo um trabalho em cima disso e nós vamos também trabalhar com um livro no final, que é justamente o blason, é o brasão, né? Blason em francês é brasão, é o brasão que eu ofereço para esse cliente. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é bem o que você falou. Por muitos projetos eu percebo que não está relacionado às coisas mais rasas, que é o conhecimento, comportamento, né, as projeções financeiras. Muitas coisas estão relacionadas nas profundezas do ser de cada um de nós. E até esse trabalho eu acabo fazendo com os autores principais, principalmente que são as pessoas que estão mais ligadas a mim. Tá? Da gente olhar para isso, se isso acontecer. De perceber que esse lugar de ser um autor principal de um livro de coautoria, existe um peso.
Sim, exatamente. Não é um peso ruim, mas existe um peso. É uma responsabilidade, exatamente. Né? E às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Elas querem, mentalmente. Lembra que eu te falei? Não se trata só de pensar, se trata de sentir. Então, quando uma pessoa de repente lê um contrato, ali assenta uma responsabilidade. E aí a pessoa tem que olhar para dentro e pensar, não se trata só de responsabilidade das coisas ruins que podem acontecer, difíceis, né? Que tá bem delimitado isso. Mas do sucesso, por exemplo. Eu estou realmente preparado para ter sucesso? Porque ter sucesso também imprime falar não. Exato. Ter sucesso também imprime colocar limites. Ter sucesso também imprime eu ter que me desempenhar melhor uma comunicação. Eu tenho que saber o que eu vou falar. Não é? O que eu falar pode reverberar em alguém negativamente. Eu estou preparado para assumir isso. Positivamente todo mundo quer. Sim. Né? E negativamente, né? Isso me paralisa. Então você vê que não é só um lançamento de livro? Está completamente ligado com aspectos emocionais, né? Não só das constelações, Sim. Da psicologia. Eu não sou psicóloga, mas as constelações têm uma base da psicologia, né? Gestalt, então, e outras técnicas. Então, assim, virou uma salada boa. Uma salada muito boa e com muita, assim, com uma capacidade, né, de transformar a vida de muita gente, né? Não só dos autores principais, né, que você ajuda, você confere ali a possibilidade do projeto existir. Exatamente. Né? Como também dos outros autores ali Sim. que trabalham no livro, que vão ter a sua visibilidade também, né? E outra coisa, né, porque assim, às vezes eu foco um pouco mais no autor principal, porque ele é o líder ali dessa galera toda. Os coautores estão por causa dessa visibilidade que esse autor principal tem, ou da responsabilidade, da trajetória. Eles estão ligados ali. Eu não consigo fazer todo esse trabalho com todos os coautores, né? Mas muitos deles chegam com demandas que indiretamente eu acabo fazendo. Olha isso. Entendeu? E assim, às vezes são demandas bem difíceis, de travas de permissão que você percebe nitidamente, né? E pessoas muito rígidas, consigo mesmas. Então eu tive, por exemplo, uma experiência com uma coautora que ela não queria fazer um determinado exercício, que era uma carta do eu do futuro, que você até fez nesse projeto. Então é num outro projeto. E aí ela mandou uma mensagem para mim falando assim, olha, eu não gosto de ego, eu acho isso muito egocêntrico, eu acho que isso não é legal. E aí eu escrevi para ela, explicando os motivos pelos quais isso era importante. E aí depois, mas deixa à vontade, ninguém é obrigado a nada, né? E aí depois que ela leu os motivos, ela falou, não, eu vou fazer. Que ela entendeu ali, né? Que exatamente. E certamente ela tinha uma visão específica, isso disparou algo nela, né? Algum gatilho, né? Então, de crenças familiares, etc. Então, por isso que, assim, quanto mais eu conseguir transformar a Blason numa empresa onde as pessoas, mesmo que indiretamente, consigam olhar para si e mudarem essas questões, nem que seja um pouquinho, essa moça já mudou esse pouquinho. Isso reverbera em todas as áreas da vida dela, né? Então é um trabalho muito transformador. Tivemos coautores, por exemplo, que mandaram fotos de antes de escrever o capítulo e depois que escreveram o capítulo. Era outra pessoa. Completamente diferente, né? Parecia que tinha remoçado uns 10 anos. Olha que maravilha. Então, a coisa vai acontecendo, não existe um padrão. Exato. Até eu me surpreendo, sabe? Agora, Lu, com o movimento de tudo que vai acontecendo. Sim, exatamente. Olha, o nosso tempo aqui é limitado, o Pedro já está dando o sinal ali para mim. Que prazer ter essa conversa com você, essa agradeço, aula, né, de alguém que se desenvolveu muito, que cresceu e vai crescer muito ainda. Eu torço muito pelo seu sucesso, Obrigada, viu? Tá bom? Obrigada. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, o prazer foi meu. Me coloco à sua disposição.
E estamos juntos e esperançosa por ver o seu livro agora, né? Se Deus quiser, vai sair uma hora sai, né? Sai, Uma hora sai. sim. Obrigada. Pessoal, olha, o programa Luz e Cura toda segunda às 10h30 da manhã. Um grande abraço a todos.